bem-vindos a mais um Resolvendo Dilemas. Hoje com uma convidada especial, a Giovanna Moroni, que vai contar um pouquinho pra gente de como ela iniciou na carreira da maquiagem, né? Hoje com o seu estúdio próprio. Contar um pouquinho de toda a situação, esse caminho. Eu tenho certeza que a história dela vai inspirar vocês assim como me inspira. Eu muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado. Então vamos começar contando um pouquinho lá do início. Quando tu saiu do ensino médio, tu não tinha ideia que teu sonho era ser maquiadora, né? Não. E tu foi pra qual faculdade? Então, eu saí do ensino médio e o meu sonho era ser psicóloga. Então, eu comecei cursando psicologia. E na época, uma das universidades particulares mais requisitadas era a Unicinos, né, em psicologia. Então, eu fui pra lá, fiquei 1 ano e meio fazendo psicologia. No meio do caminho, eu me desencontrei, não tinha certeza se era aquilo que eu queria. E na época, eu trabalhava numa empresa, no setor financeiro. E então, eu resolvi trocar para algo que tivesse dentro da área que eu já trabalhava. Então, eu troquei para gestão financeira, me formei, sou formada há 5 anos em gestão financeira. E exerci, então, durante 6, 7 anos, então, né, gestão financeira, mas fiquei na empresa durante 9 anos e meio. Então, entre as trocas de curso, eu senti a necessidade de ter uma renda extra, além do meu trabalho, para pagar, enfim, as despesas da faculdade, porque na época o meu pai me ajudava, né, com a questão da mensalidade, mas por ir e vir todos os dias, por almoçar fora, jantar fora, todas essas coisas, eu senti a necessidade de ter uma renda extra. E eu pensei, meu Deus, pra onde que eu vou? Porque eu só tinha o norte do financeiro, que era o que eu já fazia. Então, uma amiga minha uma vez me disse, Geu, por que tu não tenta ir pro lado da maquiagem? Porque quando tinha festa, todas as minhas amigas vinham lá em casa pra se maquiar comigo, né? Aquela coisa bem básica, mas todo mundo vinha. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça durante uns 2 meses, pensando se era realmente isso ou não. E pensei, bom, mais do que fazer e não exercer, né? Vamos lá, vamos se jogar, conhecer coisas novas, sempre foi comigo, assim, né? Então fiz o meu primeiro curso. Na época, o meu primeiro curso foi com a Vanessa Carra. Na época, ela atendia em Flores da Cunha. E ela é bem conhecida nesse ramo, né? Sim. Ela é uma das referências, eu né? acho que ela tem, se eu não me engano, acho que uns 10 a 13 anos de mercado, né? Bem conhecida. Então, já me deu, nossa, uma super bagagem para iniciar. Fiz o curso e fiquei, assim, apaixonada desde o primeiro momento. Desde que eu comecei a treinar lá com ela, que ela me falou todas as coisas dentro do mundo da maquiagem, eu já me apaixonei. E saí de lá, e não é um processo fácil, né, Misha? A gente pensa, quando a gente olha um maquiador bem sucedido, a gente pensa, nossa, sabe, tão fácil ser maquiador, passar um pincelzinho ali no rosto da pessoa. Mas eu demorei quase 3 meses pra começar a treinar, pra ter uma maleta, assim, básica pra iniciar, né, porque várias cores de base, enfim, né, várias cores de vários produtos. Então, comecei com o básico, com produtos bem baratinhos. Mas assim, desde o início, a minha ideia era que o cliente tivesse uma experiência muito bacana, independente do lugar onde eu estivesse atendendo, independente dos produtos que eu estivesse usando, que eu conseguisse proporcionar para esse cliente uma boa experiência. O todo, né? Não só a maquiagem em si, não só ficar linda e exaltar a beleza, exatamente, né? Exatamente. Então eu comecei atendendo no meu quarto, lá na minha casa, e eu lembro que na época eu atendi algumas formandas que eram minhas amigas que iam fazer fotos de formatura, e elas vinham na minha casa às 5 horas da manhã pra fazer maquiagem. Então eu levantava, tirava o pijama, arrumava toda a minha cama, deixava o meu quarto todo bonitinho, porque atendia no meu quarto, e atendia elas lá. Então fiquei mais ou menos uns 8 meses atendendo na minha casa, e nunca tive problema em relação a isso. As pessoas nunca tiveram, tipo, problema em vir até a minha casa, que é no bairro, né? Elas gostavam realmente do atendimento e do que eu proporcionava para elas. Depois de 8 meses, mais ou menos, eu vi a necessidade de, então, vir para um lugar mais próximo ao centro, para que as clientes tivessem mais facilidade, né, de me encontrar e de vir realizar os serviços.
Então, comecei no primeiro salão, né, no meu primeiro salão, e aí ao longo da minha caminhada teve vários, vários que eu fui passando, em todos eles eu tive um aprendizado, um crescimento, uma evolução. Todos os profissionais que trabalharam nesses salões, que me acolheram, fica o meu muito obrigada, porque a gente aprende, a gente evolui muito, e todas as clientes que eu tenho hoje, muitas delas são da época desses outros espaços que eu passei. Então, teve alguns que foram de menos tempo e teve um deles que foi maior parte do tempo, que eu fiquei aí quase um ano, né? Então, ao longo dessa trajetória, eu continuava conciliando as duas coisas, né? Fazendo maquiagem e na empresa, no setor financeiro. Mas com o tempo eu comecei a ver a dificuldade de conseguir conciliar as duas coisas, porque a minha cabeça não conseguia desligar de uma coisa ou de outra, porque a maquiagem demanda muito, né? Pra quem começa, a gente não faz só a maquiagem, a gente trabalha com a parte do marketing, banco, supermercado, toda a parte administrativa, tudo, né? Tudo que envolve um pequeno empresário, né? Exatamente. Tem que abraçar todas as... Exatamente. E responder as clientes, dar atenção, mandar material. Marcar, desmarcar, trocar Exatamente. horário, que isso acontece muito, né? Exatamente. Então, na época, eu trabalhava das 8h30 até umas 5. Então, era bem o horário de todo mundo mandava mensagem. Então, começou a ficar difícil eu desvincular uma coisa da outra. Começou a virar tudo a mesma coisa. E eu me sentia incompleta. Mesmo com tanta coisa acontecendo, eu me sentia incompleta, porque eu não estava nem num lugar e nem no outro. Então, eu comecei a pensar melhor em ter o meu espaço, em poder proporcionar para os meus clientes exatamente a experiência que eu gostaria, com as coisas do jeitinho que eu queria. Mas assim, foram 2 anos e meio conciliando as duas coisas. Foi bastante tempo. E muita insegurança ao longo desse caminho. Se eu saía de um trabalho que eu tinha uma carteira assinada, que me dava uma segurança financeira, para abrir o meu próprio negócio e ter que andar com as minhas próprias pernas. Então, foi um ano ali de muita dúvida se era isso que eu queria mesmo, se eu me aventurava ou não. E acho que é muito do ser humano ter a dificuldade de mudar, né? De querer o novo, né? Querer a gente quer, mas a dificuldade de mudar, agir, né? O agir. Efetivamente. Exatamente. Mas assim, não existe, né, Michi, um momento certo para as coisas acontecerem. E pra mim, aconteceu tudo no momento como deveria ser, sabe? Hoje eu não penso que deveria ter sido mais rápido ou mais devagar essa caminhada, porque eu aprendi muito ao longo do caminho, sabe? Como pensar também como dona do seu negócio, porque tu não é de hoje para amanhã que tu cria uma mentalidade e tudo mais para ser dono do seu próprio negócio. Quando tu para e pensa, né, as pessoas falam, ser dono do seu próprio negócio é um sonho. Realmente, é um sonho, mas dá uma trabalheira que o pessoal que tá de fora, né, quem não tem isso não sabe como é que funciona. Então, acho que mais ou menos aí da minha trajetória é isso, bem comprida, com bastante aprendizados, mas com muitas felicidades, assim, muitos sonhos que eu realizei ao longo da minha caminhada. E o importante também é essa troca de experiência com outros profissionais, né? Porque quando tu passou por esses salões, né, foram mais do que 1, 2, 3, né? Teve alguns ao longo do caminho. Tiveram vários, Então, toda vez também tu troca experiências, tu aprende, né? Com e certeza. isso é legal. E às vezes as pessoas também têm um pouco de receio disso, né? Eu não tô me sentindo bem aonde eu tô. Vamos planejar, vamos estruturar, mas vamos mudar, né? Claro. E eu acho que esse é o ponto principal, porque tu teve toda uma estrutura, um planejamento antes de decidir, né? Sim, Então, na verdade, quando eu decidi que eu queria viver só da maquiagem, né? Então, hoje eu sou maquiadora, designer de sobrancelhas e extensionista de cílios, né? Mas na época eu trabalhava com maquiagem e design de sobrancelhas, então a minha agenda estava sempre cheia nos finais de semana, final do dia eu estava sempre lá,
e domingos, às vezes, eu tava dando curso profissional, então começou assim que eu não tinha mais vida social, porque eu tava ou no trabalho, né, no financeiro onde eu trabalhava, ou com a maquiagem. Então começou a ficar bem pesado assim, então eu realmente tive que parar e pensar e planejar realmente. Então, saindo da empresa, eu acabei conseguindo, né, juntar um valor para abrir o meu negócio. Então, eu também tenho muito a agradecer, enfim, né, pelas pessoas que estiveram comigo também ali na empresa, que me fizeram crescer como profissional dentro da área financeira também, que me ajuda muito hoje Extremamente pro importante. que eu faço, né? E eu costumo dizer assim, Mish, que a gente tende muito a esperar pelo momento perfeito das coisas, sabe? Que as coisas aconteçam perfeitamente da forma como a gente planeja. E não é assim, a gente tem que dar um passo de cada vez. Então, muitas coisas não aconteceram como eu queria. Quando eu comecei, que eu fui pra minha sala, eu não fui pra minha sala com ela toda estruturada como ela é hoje. A minha sala tinha uma espelheira, uma cadeira para eu atender as clientes e um banheiro só. Não tinha nem lugar para as pessoas sentarem se elas trouxessem pessoas junto. Então foi assim para mim, nossa, isso me prendia, sabe? Era uma coisa que eu pensava, meu Deus, se a pessoa trouxer alguém junto não vai ter um lugar para sentar. Então isso sempre me preocupou muito, sabe? O aconchego das pessoas. Mas assim, não foi uma coisa que eu deixei de realizar o meu sonho por causa disso. As primeiras maquiagens que eu fiz no meu espaço, daí eu fui lá e investi num sofá para que as pessoas pudessem trazer outras pessoas juntas para acompanhar. E assim fui crescendo aos pouquinhos. Então, quando eu saí da empresa em agosto do ano passado, então, sim, eu investi em toda a estrutura da sala. Então, hoje é realmente um salão de beleza. Então, hoje a gente conta com um cabeleireiro, com manicure. Então, tem todos esses espaços. Mas, assim, gente, tem bastante coisa ainda que falta, sabe? Mas não é uma coisa, assim, que faz falta dentro de mim. É uma coisa que a gente olha e pensa, tá, dá pra melhorar isso, sabe? Mas dentro de mim tá completo, sabe? Porque foi o que eu sonhei, foi o que eu quis e tá perfeito da forma como eu queria, sabe? Então, nossa, pra mim é um sonho, assim. Perfeito. E tu comentou também que vocês têm a parte de cabeleireiro e de unhas, né? De fazer manicure. Isso tu comentou também que fazia falta quando tu atendia na tua casa, por exemplo, sim, né? Esses complementos. Isso, na verdade, o que me fez migrar ali da minha casa pro primeiro salão. O primeiro salão até não tinha cabeleireiro, só tinha manicure. E eu fui vendo a necessidade de trabalhar num espaço que tivesse cabeleireiro, porque as pessoas hoje em dia elas querem praticidade. Então, né, tu sai com o teu carro, às vezes não tem lugar para estacionar e tudo aquilo, correria. Então, o pessoal busca por isso, né, um lugar onde possa fazer todos os serviços. Então, ali do primeiro espaço que eu trabalhei, eu fiquei uns 8 meses e saí devido a isso, sabe? Pra ir para um lugar onde tivesse cabeleireiro que pudesse entregar tudo pro cliente, sabe? E foi muito o que eu quis quando eu estruturei o meu espaço, também ter tudo isso, até porque eu sempre foi meu sonho desde que eu comecei na maquiagem, foi trabalhar com noivas, né? E é um sonho até hoje, inclusive eu tô com vários projetos pro ano que vem dentro disso, porque eu amo, sabe? Eu amo participar desses momentos, dessas experiências. Um momento de noiva é muito mágico, né? Então, pra gente fazer parte, a cliente te escolher pra fazer parte de um momento que é tão mágico, pra mim é muito realizador, sabe? Então, sempre foi um sonho e hoje eu venho investindo em cursos, em produtos, em tudo que eu posso oferecer pras noivas, sabe? Então, o foco pro ano que vem são as noivas. E até a gente tinha conversado, né? Eu tinha te comentado sobre o concurso de noivas, que é um reconhecimento, né, do teu trabalho, Nossa, né, que felicidade, gente. Então, eu participei de um concurso. Algo não era simples assim, sabe, Misha? Até foi um concurso meio relâmpago, assim, tinha poucos dias pra entregar as fotos da maquiagem de noiva. Então foi um concurso onde tinha que produzir uma noiva completa, então, né, cabelo, maquiagem, fotografia e a melhor composição de noiva, então, ganharia esse concurso. Quem elaborou esse concurso foi o meu professor de fotografia, o Pedro Nakamura, que as minhas fotos melhoraram muito também, foi um investimento que eu quis muito e melhorou muito depois que eu fiz o curso. Que também é uma referência na área, né? Super, nossa, quem tá aí assistindo a gente, procura porque o trabalho dele é
perfeito, assim. E então foi ele que elaborou esse concurso e então eu me envolvi naquilo, assim, com todo o meu coração, porque é o que eu amo, né? Então tudo, assim, desde pensar no acessório do cabelo, na modelo, na pose e tudo mais. Então eu me entreguei de alma para aquele momento. E eu, na minha cabeça, Michi, foi muito legal, porque assim, ó, eu tinha certeza que eu ia ganhar, sabe? Porque eu quis tanto aquilo que eu tinha certeza que ia ser meu, Se sabe? dedicou para aquilo com Sim, todo amor, né? Exatamente. E então eu ganhei esse concurso, foi muito legal. Muita gente chegou até mim pedindo informações sobre curso de noiva, que pra mim foi uma coisa, nossa, assim, sabe? Pra quem tá começando a investir nisso, ter profissionais que te busquem como referência é muito bacana. Então, trouxe também muita visualização para o meu trabalho, muitos seguidores novos. Então, isso não tem preço que pague, né, Michi? Tipo, tu ter esse reconhecimento, assim. E até isso é bem característico do teu trabalho, né, Geu? Porque eu lembro que, se você assistiu a entrevista com o pessoal do Projeto Florescer, eu comentei sobre a maquiagem, né? E foi a Geu que me maquiou pro projeto. Sim. E prazer, inclusive. Ficou incrível, eu amei mesmo o resultado, ficou maravilhoso. Mas eu, na minha ignorância de maquiagem, fui logo falando de um batom vermelho, né? Uhum. E aí tu me pediu, mas tu é acostumada com o batom vermelho? No vermelho vivo? Uhum. E não é uma cor que eu normalmente uso. E aí tu me disse, tu não vai se reconhecer nas fotos, vamos tentar alguma coisa a mais dentro da tua realidade, né? E é bem isso, muitas clientes chegam, Michi, com referências, né, sobre um batom, uma sombra, só que às vezes o que acontece? A gente olha e acha bonito nos outros, mas quando a gente vai colocar na gente não é aquilo que a gente imaginava, porque cada pessoa tem a sua personalidade, né? E então é muito importante trabalhar isso, realçar a personalidade da cliente, né? Então, às vezes, a gente adapta pontos que a cliente gostou na maquiagem, mas que fique bonito pra beleza dela. E é muito importante, eu falo por mim, mas também por todos os outros maquiadores, é importante que a gente tenha esse olhar, sabe? De analisar o que vai ficar bom porque às vezes o cliente fala assim, faz o que tu achar melhor. Mas o que eu acho melhor nem sempre é o que você vai achar melhor, né? Que o cliente vai achar melhor. Então, a gente sempre tenta extrair o melhor daquilo tudo, né? E até depois dessa pandemia, Michi, aconteceu uma coisa muito legal, assim, comigo, que eu costumo dizer que eu virei uma borboleta. Que eu saí do casulo e virei uma borboleta. Porque eu venho num processo muito de transformação, assim. Porque nessa turbulência que é a tecnologia, as redes sociais, tem muito disso de, tipo, ter as tendências de maquiagem, né? Então, sei lá, iluminadores bem marcados, que reluzem um monte, ou sombras bem marcadas, alongadas, como algumas técnicas que vêm e ficam, né, durante um tempo. E a gente, o que acontece? No nosso inconsciente, a gente vai meio que seguindo a manada, assim, sabe? E eu vinha sentindo que, às vezes, quando eu fazia algumas maquiagens, eu não conseguia me identificar 100%. Porque, às vezes, a gente queria entregar aquilo novo que estava chegando. E eu parei e pensei, o que é esse sentimento? O que é isso que eu tô sentindo que, às vezes, tá me trazendo essa incerteza? É porque eu tava deixando pra trás aquilo que eu sempre fui. Que é exatamente isso, sabe, Michi? De trazer a naturalidade da cliente, sabe? De realçar o que ela tem de mais bonito sem transformar. Pra mim, maquiagem sempre foi isso. Realçar a beleza ao invés de transformar. Isso é muito importante e é uma característica do meu trabalho, tanto que as pessoas me procuram muitas vezes porque elas falam, eu vi as tuas redes sociais e acho linda a pele que tu faz, é uma pele natural, que não é muito marcada, sabe? Então isso virou também uma característica do meu trabalho, sabe? As pessoas chegam até mim por isso. Então eu acredito que, assim, às vezes a gente se martiriza muito querendo ser uma cópia de outras pessoas, sabe? E isso acontece muito agora nessa época de rede social, né? Exatamente. Porque a gente tem inúmeros outros profissionais da mesma área que a gente tá trabalhando e a gente vê um certo sucesso e fica com receio do que a gente tá fazendo, né? Exato. E na verdade é só uma insegurança boba, porque cada um tem a sua essência, exatamente. né? Isso não só na minha profissão como maquiadora, mas em todas as outras, né, Michi? Quando tu vê algo, por exemplo, que dá muito certo, um maquiador que é muito famoso, ou, né, enfim, um outro profissional que deu muito certo na carreira,
tu vai se espelhando naquilo. Então, às vezes, eu fui buscando pessoas que me inspirassem de formas diferentes, não só na maquiagem, sabe? Mas como pessoa, com jeito de levar a vida, com pensamentos, porque senão a gente realmente acaba entrando numa coisa que mais martiriza a gente do que traz prazer fazendo aquilo, sabe? Então, depois da pandemia, eu comecei a investir em alguns cursos diferentes, sabe? A buscar mais me desenvolver quanto pessoa para saber lidar com essas situações e saber que o meu trabalho não é menos bonito ou menos importante porque eu gosto de realçar ao invés de transformar. Cada maquiador tem as suas características e cada cliente vai chegar no maquiador que mais se assemelha, né? Então eu acho que a gente tem que buscar ser a nossa melhor versão a cada dia, sabe? Perfeito. E até também outra coisa que me chamou bastante atenção aquele dia é que eu comentei contigo que a minha pele era fria, né? Porque eu já passei por todo o processo de coloração. Mas as pessoas têm uma certa ideia errada de que nem tu disse antes, o maquiador vai lá, passa a maquiagem e tá pronto. Mas também tem todo esse olhar, porque tu me disse aquele dia, e pra deixar claro aqui, realmente a minha pele é bem difícil de descobrir que é fria sem passar pelo processo, tá? É verdade. Inclusive, a personal que fez pra mim, ela disse, nossa, eu jamais diria que a tua pele é fria olhando. Eu também te falei a mesma coisa aquele dia, E fechou, né? Tu usou todas as coisas pra pele fria e realmente fecha. Sim. Então tem todo esse olhar também, que por mais que tu não vai fazer a consultoria de pele, mas tu olha e identifica o que fica bom pra pessoa. E às vezes a referência que ela traz, por exemplo, se eu tivesse levado uma referência amarela ou laranja, jamais ia ficar bom pra mim. Sim, exatamente. Né? E na verdade, se cria uma visão muito errada, às vezes até pra quem tá iniciando na carreira como maquiador, sabe? E as pessoas veem só o resultado final e aí por isso que muitas vezes as pessoas se frustram e acabam desistindo no meio do caminho, porque existe muito investimento, não só em material, sabe? Mas em estrutura, mas em curso, sabe? Questão de visagismo, pra tu entender o que cada traço no rosto da pessoa fala sobre ela, fala sobre a personalidade dela. Tu imagina uma pessoa, por exemplo, com um rosto super suave, com traços leves, e aí eu vou lá e faço uma maquiagem preta super marcada, super pesada. Eu vou trazer pra esse rosto um peso, ao invés de uma leveza conforme ele é. Claro que, né, Michi, tudo depende, e isso eu falo, por exemplo, pra quem me procura pra fazer fotos profissionais. Tudo depende do que tu quer passar com aquela maquiagem. O que eu quero passar, né? A mesma coisa aquele dia que tu veio fazer a tua make. O que tu queria passar através daquelas fotos, sabe? Daquela maquiagem. Então é importante que a gente preze sim pela personalidade, mas que a gente entenda o que o cliente quer passar. Então isso envolve toda a parte do visagismo, toda a parte de colorimetria pra gente entender essas questões de pele quente, pele fria. Óbvio que o maquiador tem sim um conhecimento, né, disso, é o básico pra gente conseguir fazer, mas existe muito estudo, muito empenho através disso. Às vezes a gente pode tanto realçar uma beleza, enfim, né, todas as características, como a gente pode, por exemplo, deixar um olhar mais caído, uma boca mais caída, mais fina. Então, né, como a gente pode realçar, a gente pode também desvalorizar alguns pontos, né? Então é bem importante fazer toda essa análise, que as pessoas também entendam que é muito, realmente é uma longa caminhada com muitas coisas a se estudar, sabe? Assim como outras profissões, né? Exatamente. Porque você tem uma visão errônea sobre a profissão de maquiadora, Exatamente. mas ela despende tanto quanto outras profissões de cursos e conhecimentos, né? E tanto assim, Michi, quando eu resolvi trocar de profissão, principalmente a minha família, porque as pessoas, né, mais antigas, enfim, têm outra percepção disso, né? Então, costumam entender que não tem como ganhar dinheiro sendo maquiador. Não vem a maquiagem como uma profissão, sabe? E muito disso se deu também porque profissionais da área, às vezes, levavam isso como, por exemplo, não saber trabalhar com a parte de cobrar o valor determinado, ou essas coisas de se impor como um profissional, sabe? Como tornar isso realmente uma profissão justa como qualquer uma outra, né? Então, isso foi muito também assim que me deixou naquela se eu realmente trocava ou não trocava, se eu levava em consideração aquilo que eles estavam falando ou não. E depois que eu tomei a minha decisão,
todo mundo me apoiou, foi muito bacana, assim, sabe? Eu acho que eu só tô onde eu tô hoje pelo apoio, assim, da minha família, principalmente dos meus pais, que, tipo, estavam ali junto comigo, sabe? Dando suporte que precisava. Suporte, exatamente. Perfeito, então a gente já tá indo pro final da nossa entrevista, passou tão rápido, nem percebi. É verdade. Eu agradeço imensamente a tua presença, por ter comentado a tua história, tenho certeza que inspirou muitas outras pessoas, principalmente nessa época de pandemia, a gente vê que tem muitas pessoas que perderam o emprego e estão indo atrás de outras profissões, estão passando por essa transição de carreira, né? E eu tenho certeza que eles vão se inspirar. Então, se quiser deixar um recadinho final pro pessoal, convidar eles para curtir tua página, conhecer o teu trabalho. Sim, então, na verdade, Michel, eu queria deixar como recado o que foi mais importante para mim ao longo dessa trajetória toda, dessa troca de profissão, que foi o que eu já comentei, que a gente vive esperando o momento perfeito para fazer as coisas, o momento certo, para fazer o que a gente ama, para ir atrás do que realmente faz sentido pra gente, né? Então, pra mim, às vezes eu pensava assim, mas o dia que eu tiver o sofá, mas o dia em que eu tiver uma iluminação assim, assim, assado, o dia que eu tiver o melhor celular, o dia que eu tiver o melhor fundo pra fazer as minhas fotos, o dia que eu tiver tal curso, sabe? E aí, quando o meu espaço tava pronto, eu pensei, meu Deus, como assim já tá pronto, sabe? Já vou começar, já... E aí, hoje, é uma coisa que virou rotina, sabe? Que eu tô lá dentro, eu tô fazendo as coisas e não é que perde a graça, mas tudo entra no conjunto, de estar sempre lá, sabe? Então, o recado que eu deixo é pra aproveitar cada momento do processo, sabe? E de se permitir mudar, porque às vezes a gente muda e pensa assim, nossa, por que eu não fiz antes, né? Então, se permitir investir. Porque eu sempre pensei assim, bom, mais do que ter que começar de novo, do zero, em outra profissão, fazendo outros cursos. Então, não se privar de fazer as coisas pelo medo, pela incerteza, sabe? Faz, a gente vai colhendo ao longo da caminhada os frutos e depois a gente pensa, graças a Deus que eu fiz esse investimento, sabe? Então, esse é o meu recadinho, Michi. Perfeito. E convidando também, né, o pessoal. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, eu trabalho bastante com o Instagram hoje, né, Michi? Então, é Giovanna Moroni Makeup. E o Instagram do salão, Giovanna Moroni Beauty Studio. Então, lá tem as fotos e descrições de todos os serviços que são prestados lá no salão. E no Giovanna Moroni Makeup, então, tem a parte mais focada realmente em fotos de modelos, esclarecimentos de cursos e todas essas coisas. E também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato pela página mesmo. Exatamente. E lá na página das maquiagens, então, eu sempre tô dando dicas de passo a passo de maquiagem, enfim, coisas que vêm acrescentar também na vida dos clientes e dos maquiadores que me seguem. Perfeito. Geu, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. O recado final já foi dado, não tem nem o que eu complementar, porque é isso aí mesmo, não deixa o medo te prender, vai, planeja, se quiser mudar, não tem problema, não precisa sair correndo, planeja, mas mude. Muito obrigada por ter ficado com a gente até agora e até o próximo programa. Muito obrigada.